Olá, eu me chamo Esther e junto à minha equipe vamos apresentar um pouco mais de ligas metálicas, aços e ferros fundidos. Mas afinal, o que são ligas metálicas? Ligas metálicas são ligas de dois ou mais componentes que um pelo menos tem que ser metal. Um muito usado, muito conhecido é o aço. E eu separei como um tipo de aço para a gente estudar um pouquinho melhor e ver no dia a dia onde a gente encontra o aço inox ou aço inoxidável. Ele é resistente à oxidação, como o próprio nome já diz. Onde a gente mais costuma ver ele é na cozinha, em panelas, talheres, cubas, torneiras, como os exemplos, em outros utensílios. A gente também consegue encontrar ele em tubos e conexões e também em artigos de banho, como ducha e artigos da piscina. Outras ligas muito conhecidas também é o amálgama, que é mais usado na parte de odontologia, de obturações. Como bronze, eu representei a medalha de bronze e também o ouro. Como a gente pode reconhecer uma liga metálica ou qual propriedade ela pode ter? Algumas propriedades são o brilho, ela é muito característica pelo brilho próprio, a ductibilidade, representada pelo navio, o alto ponto de fusão e ebulição, representada pelo termômetro, a boa condutividade elétrica e térmica, representada pela lâmpada, e a resistência à tração, representada pelo carro. Um exemplo também bom de tração é os cabos de aços que seguram os elevadores. Aços. O aço é uma liga metálica formada praticamente de ferro e carbono, sendo usado para produzir outras ligas. A maioria das coisas que a gente diz que é ferro, na verdade não é, é aço. E como o ferro não tem uma certa resistência que é necessária para algumas estruturas, ele é mais utilizado para grades, portões e algumas outras coisas. E ele é mais fácil de ser manuseado no seu estado líquido. Quando começou a Revolução Industrial, a gente teve a divisão do ferro e do aço, pois houve a construção dos fornos, que foi possível ser retirada as impurezas do ferro e poder adicionar algumas propriedades, que para melhorar contra a corrosão, o impacto, o desgaste. E por ter um baixo custo, o aço passou a ser um dos metais mais usados nessa época. E como ele era de fácil acesso, pois tanto o ferro quanto o carbono ele encontrado na natureza facilmente, então era muito mais fácil. E daí aqui a gente continua com a produção do aço. Na produção do aço a gente necessita de carvão, na sua maioria é usado mineral, mas também pode ser utilizado vegetal. E esse carvão ele tem duas funções. Ele serve tanto como combustível como redutor. Como combustível, ele faz com que o forno chegue às temperaturas mais altas possíveis. Já como redutor, ele se junta com o oxigênio que sai do minério, deixando o ferro livre para se ligar com o carbono. E esse processo chama redução. E antes de todo esse processo, o minério e o carvão eles são preparados para gerar uma certa economia e um bom rendimento. O carvão é destilado e o minério é transformado em pelotas, para se ter o coque, que é como está nessa imagem que vocês estão vendo. E a partir do coque pode ser obtido vários subprodutos. A redução do ferro na fase líquida ele se chama ferro gusa. E nessa fase se formam-se impurezas, que é chamado de escória. Essa escória é retirada, na maioria das vezes a escória é formada é a sílica e é o calcário, que pode ser utilizado na produção de cimento. Depois que ela é retirada toda essa escória, esse ferro ele é levado para a aciaria. A partir daí ele é transformado, tirando as impurezas, colocando as propriedades que é necessário para cada empresa necessita, e daí ele é colocado dentro de fornos elétricos, feito todo esse processo, e daí ele vai para a laminação, formando essas chapas aí que vocês estão vendo. Após isso, ele é feito a deformação mecânica,
daí ele para a utilização da indústria. Sendo assim, ele pode ser transformado em chapas, vergalhões, arames e bobinas para ser utilizados na indústria. Continuando no assunto de aços, temos um tipo muito importante, chamado de aço-liga, que basicamente possui outros elementos na sua composição, além do ferro e do carbono. Então, eles são chamados de elementos de liga, são nada mais do que materiais que são adicionados para melhorar as propriedades do aço. Aí as propriedades podem ser o aumento da dureza, da resistência mecânica, e isso tudo vai depender do qual o serviço que vai ser aplicado a esse aço. Então, os elementos de ligação: o manganês, cromo, níquel, molibdênio, vanádio, tungstênio, silício. E aqui a gente tem uma tabelinha dos efeitos desses elementos no aço. Tipo, por exemplo, o manganês a gente tem o aumento da resistência, da dureza e tem ação desoxidante. Nos elementos de liga a gente tem alguns elementos que são muito importantes, que são chamados de carbonetos. Esses carbonetos eles têm sido o foco de muitos estudos por conta das suas excelentes propriedades químicas, mecânicas, elétricas e magnéticas. Como um exemplo desses carbonetos, a gente tem o cromo, que aumenta a resistência à corrosão e à oxidação, aumenta a resistência a altas temperaturas. Algumas aplicações que a gente tem deles é aço para construção, mecânica, aços de ferramenta, entre outros, aço inoxidável. Temos também o tungstênio, que forma carbonetos muito duros. Com isso, ele aumenta a dureza e aumenta a resistência em altas temperaturas. Utilizado em ferramentas de corte e aços rápidos. Também temos o molibdênio, que aumenta a resistência à tração, aumenta a temperabilidade e aumenta a resistência em altas temperaturas. É usado também para ferramentas de corte. A gente também tem um processo chamado tratamento térmico, que melhora as características do nosso aço. A gente tem diversos tipos de tratamento térmico, mas nesse trabalho eu vou citar dois. A gente tem o recozimento. O recozimento é um processo em que o metal é aquecido a uma certa temperatura elevada, mantido lá por um período de várias horas e deixado resfriar lentamente. Isso vai deixar com que o material fique menos frágil e mais homogêneo, aumentar também a ductibilidade desse material. A gente também tem a têmpera, que primeiro o aço é austenizado, resultando em uma solução homogênea de austenite, que é uma solução de ferro e carbono. Em seguida, o aço é rapidamente resfriado, pode ser em água, óleo ou um ar mais resfriado. Essa rápida queda de temperatura resulta em um aumento da ductibilidade e da dureza do material. Ferro fundido. São ligas de ferro-carbono com teor de carbono com mais de 2 a 6% de carbono em sua composição. Ele também é composto pelo silício, fósforo, manganês e enxofre. O carbono pode aparecer em duas formas, como cementita e grafita. A grafita. A grafita tem um ferro fundido cinzento, nodular e parcialmente maleável, enquanto que a cementita é o ferro fundido branco parcialmente maleável. Ele tem como característica maior dureza do que a grafita. Em sua compensação, a grafita é mais dúctil que a cementita. Nos ferros fundidos ocorre a formação da cementita, que é quando o carbono ele excede o limite de solubilidade. A cementita ela consegue suportar até 6,7% do peso do carbono, como mostra aqui embaixo no diagrama em composição. E ela é um material muito duro e frágil, ela não suporta deformação, ou seja, ela consegue aguentar bastante carga. E seu ponto de fusão ele é mais baixo do que o aço, fica entre 1150 a 1300 graus Celsius. Nos elementos de liga, o ferro fundido não tem só como elemento de liga o ferro-carbono, mas também tem a presença do silício. O carbono também, por sua vez, igual nos aços, ele é elemento de liga básico e determina a quantidade de grafita que pode se formar. Os elementos da liga. O silício é o elemento grafitizante. Ele favorece a decomposição da cementita em ferrita e grafita. Os ferros fundidos eles são classificados em 4: o ferro cinzento, o nodular, o branco e o maleável. O ferro fundido cinzento ele apresenta uma fratura acinzentada de grãos finos, né? Como o carbono, que ele é apresentado na forma de grafita. Ele é uma liga de ferro, carbono e silício. Pela sua fácil fusão e modelagem, ele é obtido pelo resfriamento lento.
E dependendo do tempo de resfriamento, ele pode obter diferentes formas, como lamelar, circular e esferoidal. Ele tem resistência mecânica e uma boa resistência ao desgaste. Por conta disso, ele é utilizado para construções mais difíceis, né? Como nas indústrias, para equipamentos, na área de ferrovia, naval e também automobilística. E dentre os ferros fundidos, ele é o mais utilizado. O ferro fundido branco, ele vem na forma de cementita. E ele tem baixo teor de silício. Por conta disso, ele é quase todo formado por carboneto de ferro. Ele recebe o seu nome porque suas fraturas elas são bem branquinhas, bem clarinhas, como podemos ver na imagem, e é obtido através de resfriamento rápido. Sua propriedade básica é que ele é bastante duro e tem uma boa resistência ao desgaste. Por conta disso, fica muito difícil de usinar. E ele é utilizado para fazer moagem de minérios e pá de escavadeira por ele ter essa elevada dureza. O ferro fundido nodular. Ele leva essa denominação por possuir a grafita em fórmula de nódulos, tem adição de pequenos teores de elementos como magnésio e cálcio. Há um ferro fundido comum capaz de produzir grafita em forma de nódulos quase esféricos. Suas propriedades são excelente resistência mecânica, tenacidade e ductilidade. O ferro fundido maleável resulta de um ferro fundido branco, o qual é sujeito a um tratamento térmico especial de longa duração. Após o tratamento, o material que originalmente é muito frágil adquire ductilidade e maleabilidade, tornando-o mais tenaz. Suas propriedades são boa resistência à corrosão, boa usinabilidade, fluidez, propriedades similares ao ferro fundido nodular e alta resistência. A nossa equipe é formada pela aluna André Frederico, Esther Valverdes, Caroline Américo, Nathalie Ferreira e Rafael Cardoso. Muito obrigada! Qualquer dúvida é só nos contactar pelo e-mail da esthervalverde@gmail.com.